A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus, aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estudaremos mais uma aula da Revista dos Adultos, a lição de número 2, que tem como título O Novo Nascimento. Enquanto você se organiza aí na sua mesa ou no lugar onde você estiver, com caneta, com papel, com a sua revista, eu quero deixar alguns recados muito importantes. Primeiro, nós temos uma novidade no nosso canal, que é a Revista dos Juvenis, que será ministrado pela minha esposa, a psicóloga Daniele Ricobelo. Juntamente com ela, ainda continua a Revista dos Adolescentes, que também é ministrada por ela. E nós temos aí a Revista dos Jovens, junto com a dos Adultos, que é ministrada por mim. Antes de nós iniciarmos também, gostaria de deixar outro recado importante sobre a nossa plataforma Kit da Escola Dominical. Guarde esse nome, Kit da Escola Dominical, aonde você terá uma gama de materiais muito importante para que você possa usar, aproveitar e fazer o melhor uso desse material em sala de aula. Aonde você vai encontrar essa plataforma? O que tem nela de especial? O que tem nela de bom? Tem PDF do resumo completo do trimestre, tem slide semanal da aula, que é em PDF, e um link ao qual ela vai estar disponível de forma editável. Você terá infograma da aula, você terá infograma do sumário, você terá vídeo aula semanal, que é um quadro dentro da plataforma que se chama de Professor para Professor. Um vídeo sumário do trimestre, e nós teremos essas 4 revistas de forma antecipada no canal, sempre 2 semanas antes do início dessa lição, ok? Então você terá aí um bom tempo para se debruçar na sua aula. O YouTube continua, a plataforma do YouTube continua, mas no caso do YouTube você terá essas aulas disponíveis uma semana antes e não terá os benefícios desses materiais que me permitam falar. Está muito bonito, está muito bom. Nosso presbítero Lucas está organizando, é o nosso mentor aí na área digital, e é ele que está organizando toda essa parte digital. Eu, por outro lado, elaboro o conteúdo. Então, todo o conteúdo que você pegar, que é escrito, infogramas e outros elementos, é elaborado por mim. E o Lucas fica na parte do digital, tá bom? Então, vamos lá, porque esse recado foi muito importante. Então, depois você visita, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Para você visitar a nossa plataforma Kit da Escola Dominical. Texto áudio. João capítulo 3, versículo 3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática, o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Existe o pecador é pecador devido à sua natureza, que foi desfigurada e foi alterada devido ao pecado que se apossou da sua natureza. Com isso, esse homem precisa ser restaurado, ele precisa ser transformado, e nada melhor do que um novo nascimento através da palavra de Deus. É aquilo que nós falamos. O novo nascimento é aquele ditado popular. Ele se transformou da água para
o vinho, tá bom? Então, nós usamos muito essa expressão. Aqui na leitura bíblica em classe, nós temos o capítulo 3, versículo 1, é o objeto do nosso estudo, até o versículo 9, e depois o versículo 16. Lembrando que o capítulo 3 vai até o versículo de número 21, ok? O versículo 1 está fazendo a apresentação de Nicodemos, a sua posição social, a sua posição religiosa, a sua autoridade, a sua autonomia. Tudo isso nas entrelinhas do versículo de número 1. No versículo 2 e o versículo 3, nós temos o primeiro diálogo, que tem pergunta e resposta. Daí, nós temos esse primeiro diálogo. No segundo diálogo, nós temos o versículo 4 e o versículo 5, aonde nós temos o diálogo com pergunta e resposta. O versículo 9, nós também temos o terceiro diálogo, aonde há uma pergunta e um diálogo. Os versículos de número 6, 7, 8, 10 ao 21, nós temos sentenças e conclusões, ok? Aonde Jesus vai usar fatores naturais para explicar a questão do novo nascimento, vai usar a mensagem e também o elemento céu, vai usar elementos históricos, como o nome de Moisés, e vai trazer as sentenças e absolvições dentro desses versículos que eu acabei de citar. Então, nós estamos dentro de um parâmetro muito importante, que é a doutrina bíblica da regeneração, que é justamente essa transformação de vida que o próprio autor deixa claro no plano de aula, e é importante que você destaque isso, que no caso é de dentro para fora e não exterior. A ideia de mudar de forma exterior, ela não é válida para o contexto bíblico. A mudança parte de dentro. E ele usa uma expressão interessante aqui, porque nós vamos trabalhar o novo nascimento, mas o autor trabalha a ideia, além do novo nascimento, a recriação. Olha que termo lindo. A recriação, ou seja, algo já está criado. Então ele foi recriado de forma, recriação interior da vida espiritual de uma pessoa. Se eu transformo, se eu regenero o interior do homem, posteriormente o lado exterior será transformado automaticamente, tá bom? Então vamos lá, dentro da nossa introdução, o autor trabalha aqui a questão da regeneração, com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, nos dá a ideia qual é a importância desse momento, qual é a importância desse diálogo, qual é a importância da regeneração na vida do cristão. Se nós pegarmos a grosso modo a palavra regeneração, não incluindo ela dentro do âmbito religioso, é o processo pelo qual um organismo ou tecido é restaurado ou recriado após uma lesão ou um dano. Então, nós estamos falando de renovação e transformação. Então, esses elementos são importantes aqui para nós compreendermos essa ideia da regeneração. O homem, a sua natureza pecaminosa, ela não foi aniquilada, ela foi desfigurada, ela foi manchada, ela foi distorcida, ela foi desfigurada. Então, é preciso uma renovação, uma reestruturação, uma regeneração. Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Em sala de aula, nós vamos conhecer esse importante personagem da Bíblia Sagrada, ao qual é nos revelado já no começo do livro de João. Então,
revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Nós temos aí as menções e nós vamos ressaltar aqui. Então, ele já estava conhecido em Jerusalém. Os irmãos que estão acompanhando o nosso resumo, os nossos slides, já entenderam que o ministério de João é na Judéia, principalmente em Jerusalém, aonde acontece a grande e esmagadora maioria das histórias. Ao transformar água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém, e despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos. Percebam, João capítulo de número 2, o texto vai dizer que Jesus está em um casamento. E nesse casamento, Jesus fez o primeiro milagre mencionado na Bíblia Sagrada, ou seja, transformando a água em vinho, o vinho que acabou, e esse vinho que foi transformado, o próprio texto diz que ele era melhor do que o outro. Então, nós temos aqui o primeiro milagre mencionado pela Bíblia Sagrada. Em segundo ponto, já no capítulo, ainda no capítulo 2, só que no versículo 13, Jesus ele foi para Jerusalém. Por quê? Porque ele estava em Caná da Galileia. Então ele vai para Jerusalém antes da Páscoa e daí ele tem um encontro deplorável, um encontro infeliz. Quando ele chega no templo, ele encontra os cambistas negociando e fazendo todo tipo de negociata com as ofertas, com animais. E você já conhece a história e sabe o que aconteceu. E o capítulo 2 ainda, versículo de número 22, vai dizer que ele conversando com os seus discípulos, eles entenderam o propósito ao qual o Pai havia lhe designado, e assim eles acreditam tanto nas Escrituras quanto nas palavras que o próprio Jesus estava dizendo e as ações ao qual ele também estava fazendo, e por isso os discípulos creram nas Escrituras e nas palavras dele. Outro ponto importante, no versículo 23, vai dizer o seguinte: porque muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Versículo 24. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. Quem é? A multidão, as pessoas que estavam em volta de Jesus, que ficou sabendo que ele transformou a água em vinho, ficaram sabendo que Jesus havia expulsado os cambistas, e muita gente gostou disso, né? Expulsou os cambistas da porta do templo. E outra coisa, as pessoas começaram a seguir ele porque viam os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, porque conhecia a intenção do coração dessas pessoas. E o versículo 25 vai dizer: e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer assunto, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Ou seja, quando as pessoas chegavam até Jesus, o seu lado divino, obviamente, era despertado. E vamos usar essa palavra bem chula, né? Era despertado. E Jesus conhecia muito bem a astúcia, a malícia, a intenção daqueles corações. E com Nicodemos não foi diferente. Se o texto vai dizer que ele conhecia muito bem as pessoas que o procuravam, imagine Nicodemos, que vai ter um encontro com Jesus naquele momento. E tanto é que quando entra no capítulo 3, versículo 2, o texto vai dizer que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Talvez as opiniões concernentes à noite podem ser diversas. Por exemplo, por que ele veio de fato à noite? Será que ele estava com medo
de verem ele conversando com Jesus, a pergunta seria o seguinte: independente se era dia ou se era noite, por que ele veio afinal? Para que Nicodemos foi encontrar com Jesus? Tantos outros homens encontraram com Jesus durante o dia. E Nicodemos foi escolher o melhor momento à noite. Mas a base da discussão não é se o porquê que ele foi à noite, mas por qual motivo ele foi afinal. Qual era o motivo? João capítulo 13, versículo 30, percebam. Judas deixou Jesus para ir fazer um acordo com os judeus. E que momento que era esse? À noite. Então, qual que é a intenção? O dia, se é noite, não atrapalha as intenções do coração do homem. Há um contraste muito grande de objetivos, usando a noite como cúmplices da sua vontade e desejo. Ou seja, independente se é dia ou se é noite, fato é que a noite foi usada como cúmplices dos seus desejos. Nicodemos para procurar Jesus e Judas para trair Jesus. São dois contrastes que acontecem dentro do contexto bíblico. Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos, porque ele estava ali em Jerusalém ensinando, e não somente ensinando, mas também curando muitas pessoas. Vamos lá. João, sem fazer ruptura entre o capítulo 2, versículo 25, ele faz uma continuação para o capítulo de número 3. Por quê? Como ele conhecia muito bem o que pensavam, ou seja, Jesus sabia muito bem o que eles pensavam, isso nós falamos aqui no versículo 25, João inicia o capítulo 3 falando sobre Nicodemos. Jesus tinha o conhecimento perfeito das necessidades de cada ser humano, ou seja, os desejos mais profundos e escondidos dos homens. Então, Nicodemos é, na verdade, a evidência para ilustrar o que Jesus conhece sobre o homem. Então, enquanto o texto do capítulo 2 apenas descreve pontos aleatórios, ou seja, a multidão, Jesus conhecia a multidão, Jesus conhecia o pensamento daquela multidão. As pessoas, antes de abrir a sua boca, Jesus já sabia o que elas iriam falar. Mas o capítulo 3 é esse divisor de água entre a multidão e o pessoal. O pessoal é Nicodemos. Então você tira Nicodemos do meio dessa multidão que está curiosa, que quer saber, que quer ver, que quer tocar, que quer sentir, que quer falar, tira ele como exemplo e traz dentro do contexto bíblico para que nós possamos compreender melhor aquilo que o texto bíblico já havia falado sobre os homens, as pessoas que procuravam Jesus, tá bom? Então vamos lá. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Aqui o autor deixa bem claro, e o próprio texto diz também, que ele reconhece a autoridade de Jesus, chamando-o de Rabi. Aqui você não vê a menção de filho de Deus, olha, eu reconheço que você é o filho. Não, eu reconheço que você é mestre em Israel. É um rabi, é um verdadeiro rabi. Mas também eu reconheço que você veio de Deus. Porque se você não viesse de Deus, você não faria tudo aquilo que você está falando. Você seria apenas um rabi, você seria apenas um ensinador. Mas tem coisas a mais
que são acrescentadas no seu ministério, que eu, Nicodemos, reconheço que isso não é obra da carne e não é obra do diabo ou Beelzebu. Não, é obra de Deus. Então aqui, Rabi, sabemos que os mestres sabemos que és mestre vindo de Deus. E ninguém faz os sinais se Deus não for com ele. Então, uma coisa é você especificar que ele é rabi, que ele é mestre, eu reconheço a sua autoridade. Mas, por outro lado, eu estou reconhecendo também todos os seus feitos concernente a milagre. Então, aqui é interessante também, porque a palavra homem, tanto no capítulo 2, versículo 25, quanto no versículo 1 do capítulo 3, é antropos, que basicamente se refere aos homens como uma classe. Percebam, é uma palavra genérica, ó, capítulo 2, o versículo 1, né? E havia entre os fariseus um homem. Percebam que aqui é antropos, que basicamente se refere aos homens como uma classe, mas ele não está falando para Nicodemos de forma específica, é uma palavra genérica. O que diz a respeito de Nicodemos, um indivíduo, é dito sobre todos os homens. É uma das universalizações do Evangelho de João. Então, percebam, Jesus está falando que conhece todos os homens, aquele grupo. Aí, João destaca Nicodemos. Só que dentro da história de Nicodemos, a figura de Nicodemos, além de ter o contexto íntimo e particular de Nicodemos, João extrai a revelação da própria natureza, ou seja, da vontade do ser humano de conhecer a Deus e de receber essa transformação, tá bom? Então, esse Nicodemos representa dentro desse contexto a humanidade em si, porque percebam como o tom muda. Jesus está falando para Nicodemos e no versículo 5 o tom muda. Jesus respondeu: na verdade te digo que Jesus não faz referência somente a Nicodemos. Você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Não. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Percebam que o versículo 3, ele direciona diretamente para Nicodemos. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É uma forma específica para Nicodemos, mas ele traz a palavra aquele, que dá essa universalização do tema, ok? Então é muito interessante você abordar dentro dessa perspectiva. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. Você vê que no versículo 3 há a questão do nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A ideia de que nós não podemos ver o reino de Deus se nós não nascermos de novo. Ou seja, isso deixa Nicodemos perplexo. Percebam que o versículo 5 trabalha a ideia de entrar no reino de Deus. E o versículo 3 estreita essa ideia. Aquele que não nasce de novo, ele não consegue ver o reino de Deus. Se ele não consegue ver o reino de Deus, o versículo 5 deixa muito claro. Se ele não vê, ele muito menos vai conseguir entrar no reino de Deus. Então, a expressão aquele que não nascer de novo, no verso 3, não pode ver, e no versículo 5, não pode entrar. A palavra de novo, nascer de novo, é um termo grego, anoten, que é A-N-O-T-H-E-N. Significa de cima, novamente,
sobre uma nova forma. Tanto é que Nicodemos entendeu, Senhor, vou ter que nascer de novo, ter que entrar no ventre da minha mãe? Não, a ideia não é nascer de forma natural, é nascer sobre uma nova forma, ok? Então essa palavra anotem significa de novo, nascer de cima. Nicodemos, é necessário nascer de cima. Você nasceu dentro de um ambiente religioso, ao qual lhe impôs regras, condutas e normas, e isso é muito bom. Mantém o padrão, isso é ótimo, mas você precisa agora nascer de novo. E não somente você, mas todos aqueles que ouvirem essa história vão entender que é necessário nascer de novo. Enquanto Jesus usa o termo nascer de novo, anotem, Nicodemos usa o termo tornar. Então você vê que a perspectiva, a ótica, as visões, elas são totalmente diferentes. O versículo 5, te digo, ou seja, direcionando a ele, Nicodemos, aquele que não nascer, aquele que não nascer. Aqui o pronome indefinido tis, que pode significar qualquer homem, ou seja, aquele, lembra que eu falei no começo? Aquele, que é um pronome indefinido. Aí ele usa dois elementos, aquele que não nascer da água, que você pode ter uma gama de interpretações, mas no caso aqui eu trouxe que é o símbolo da antiga lei, com seus rituais de batismo, purificação e limpeza. Ou seja, são elementos que já existiam, rituais que já existiam, mas que Jesus está falando, olha, aquele que não nascer de cima, então não está ligado a rituais. Precisa o quê? Nascer da água, não somente da água, mas também do Espírito. Nicodemos, ou seja, comece aonde você está, Nicodemos. Mas a realização, a vida e a solução só virão através de um nascimento do Espírito que vem de cima. E não das tradições, e não dos elementos que compõem a liturgia de um culto. Então Nicodemos entende que para mudar é necessário um novo nascimento através do Espírito, passando pela lavagem da água. Tópico 2, o novo nascimento, a obra de regeneração. Aqui o autor vai usar a palavra regeneração, e é interessante porque essa palavra, ela, palingenésia, né, tem o significado de novo nascimento, ou seja, novo nascimento. Palim, né? Palim, que quer dizer novo, e Gênesis, que é nascimento. Daí surge a palavra palingenésia, ok? E aqui nós estamos dentro de um grupo que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, os dois poderes operacionais, na verdade, para produzir vida são a palavra da verdade. Eu quero produzir vida. Nós estamos falando de soteriologia, que é a doutrina da salvação. O pecador possui uma natureza carnal corrompida e caída e precisa da regeneração. Mas quais são os elementos que eu preciso? Eu preciso da palavra da verdade, Tiago 1,18, e também 1 Pedro 1, versículo 23, e o Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 5 ao 6, são os dois versículos base. Então, esse novo nascimento ressalta, na verdade, a comunicação, ressalta a comunicação da vida espiritual em contraste com a antecedente morte espiritual. Então, nós estamos falando de um contraponto entre vida espiritual com a antecedente morte espiritual. Então, a regeneração nada mais é do que a ideia de acentuar o começo
de um novo estado em contraste com o antigo, ok? Então, nós resumimos aqui muito bem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer o seguinte: quem está unido em Cristo é uma nova pessoa. Sendo uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, 2 Coríntios 5,17, dentro da NTLH, traz esse lindo versículo, tá bom? Então, subtópico 2, a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que é realizado na vida da pessoa, levando a uma mudança radical em seu coração, provocando também uma transformação profunda da sua vida interior. Reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Primeiramente, eu devo reconhecer os meus erros, saber que eu estou errado, mediante a ação do Espírito Santo, que me traz, mediante a graça preveniente, a aceitação de Jesus como meu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo que convence toda a alma do pecado, da justiça e do juízo e traz ele, através da graça preveniente, a presença de Jesus para que ele seja justificado, ou seja, tornando-o justo diante de Deus. E Jesus faz o papel do intermediador entre Deus e o homem, fazendo possível a comunicação que havia sido perdida lá no Jardim do Éden, quando Deus, toda tardezinha, ia visitar os seres humanos, ok? Então vamos lá. Na Epístola de Tiago encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, ok? Subtópico 3, a necessidade da regeneração do pecador. Todos pecaram, isso é fato, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, que vai dizer o seguinte: o pecado entrou no mundo. Como ele entrou no mundo? Por meio de um só homem. E o pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Esses dias na sala de aula, aqui na minha igreja, eu comentei algo bem importante. Nós tratamos a morte como algo natural e usamos uma expressão bem conhecida que a morte é a serva da humanidade. Fato é que, dentro do contexto bíblico, Paulo ele enfatiza que a morte ela não é um elemento comum. Ela existe por causa do pecado. Ela causa a ruptura devido ao pecado humano. Então, Paulo trata a morte como uma potestade. E tratando ela como uma potestade, ela precisa ser vencida, ela precisa ser aniquilada. Enquanto isso, ela continua fazendo as suas vítimas aqui na Terra, devido ao pecado original lá no Jardim do Éden. Então, Paulo trata a morte como uma potestade, como algo a ser combatido e aniquilado, tá bom? Então, por isso que ele trata aqui a questão da morte e vai dizer que o resultado, o salário do pecado é a morte, tá bom? Vamos lá. Aqui o autor vai dizer que surge aí a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. O capítulo 5, versículo 19 de Romanos vai dizer: e assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um homem só, que no caso é Adão,
assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Então, regeneração é uma ação puramente divina. A ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Tanto é que o versículo de número 6 de Romanos, capítulo 5, nós lemos o versículo de número 19, o versículo de número 6 vai dizer: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Percebam que a ideia da obediência, que é tratado no capítulo 5, fala justamente do pecado que se alastrou. Da mesma forma que o pecado se alastrou através da morte devido à desobediência, pela obediência de um só homem, veio também a recompensa, veio também a graça, veio também a misericórdia. O gerado, percebam, no versículo 6 que eu acabei de ler, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós não estamos falando de Nicodemos, que Nicodemos precisava de nascer de novo, e a palavra antropos também dá ideia a qualquer ser humano, independente de sua classe social, sua posição ou religião, é preciso nascer de novo. Por quê? Porque o gerado é semelhante ao que gerou. Por isso que o que é nascido da carne continua carne, corrompido. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o gerado é semelhante ao que gerou. Nicodemos fala: eu preciso voltar ao ventre da minha mãe? Não. É preciso, anotem, é preciso nascer de cima. Transformação. A aliança antiga produz vida antiga. Escuridão gera escuridão. Se alguém quer ter uma vida, a fonte deve ser o Espírito. Por isso que o gerado é semelhante ao que gerou. O Espírito vivifica. O Espírito transforma. Então, o que é nascido a partir do Espírito é Espírito. Lindo isso daqui, irmãos. Nós estamos falando de uma nova vida, renovação espiritual. Primeiro ponto, renovação espiritual. Eu estou falando de nova natureza, novo coração, transformação. Eu falo de comportamento, nova vida. Viver de acordo com os princípios bíblicos, abandonando o pecado e as suas velhas práticas. Terceiro ponto, nova perspectiva. Ver a realidade com uma lente nova e não uma lente embaçada mais. Paz e alegria, quarto item. Paz e alegria interior, que não depende das circunstâncias externas. Amém? Tópico 3. Os meios da obra regeneradora. Quais são os meios da obra regeneradora? A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Por isso que eu disse lá no tópico 1, concernente à água, que é o símbolo da antiga aliança, né, com seus rituais de batismo, purificação e limpeza. Então aqui o próprio autor deixa bem claro que quando Jesus faz referência ao nascer da água e do Espírito, a água aqui, na verdade, é uma forma metafórica, porque eles já conheciam muito bem a ideia da purificação. Então falar que o homem precisa nascer da água, e não somente da água, mas do Espírito, muda completamente, tá? Vamos lá. Então, uma transformação interior que apenas o Espírito Santo ele consegue e pode realizar, o nascer da água. O Espírito, nascer do Espírito,
refere-se, na verdade, e justamente, daqueles que têm a sua vida interior transformada. Então, ele tem uma regeneração completa. Ele nasce da água, mas ele nasce também do Espírito. A água como elemento purificador, que tira toda mancha, todo embaçamento, toda sujeira, toda lama, e o Espírito que vem, quando a gente fala de Espírito, a gente lembra do quê? De vida, trazer alegria, trazer transformação. O Espírito move, o Espírito ajuda, o Espírito controla. A palavra de Deus. Aqui o tema central é a palavra de Deus. Nós abordamos o subtópico 1 falando sobre os meios, que é a operação do Espírito Santo. No segundo ponto, fala sobre a palavra de Deus. Então, essa palavra, ela tem o poder. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o ser humano é salvo devido à palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada, que é a palavra infalível, inerrante, e ela é inspirada por Deus. Então, vamos lá. Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que ela é viva e permanece para sempre. Tiago, lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Não é pela filosofia, não é pela palavra do engano, é pela palavra da verdade. Essa palavra que revela o que precisamos ouvir e como devemos proceder para continuar no caminho. O terceiro item e último do tópico 3, que fala sobre os elementos regeneradores, é a vontade soberana de Deus. Aqui vai falar que a vontade soberana de Deus é que todos conheçam a verdade. Tanto é que 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, vai dizer o seguinte, no versículo 5. Existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. 2 Pedro 3 e 9, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então, essa é a vontade soberana de Deus. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, pelo contrário, para o Geena. Pelo contrário, Deus tem alegria em ver uma alma que o aceita como Salvador. Deus não tem, como o salmista diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, Deus não sente alegria quando um ser humano morre, porque ele é a imagem e semelhança dele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.